Pesadão Autopeças e Acessórios, na BR-163, quilômetro 126, próximo ao Trevo das Araras, em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Fone 3461-0066. Celular 99985-6229. Pesadão Autopeças e Acessórios. Muito obrigado pela presença de todos, da imprensa em geral. Como eu já disse, é fundamental essa aproximação da Justiça Eleitoral com a imprensa para divulgar os acontecimentos que se estão sendo feitos e se farão no decorrer desse processo eleitoral. É importante também porque houve algumas mudanças pontuais, mas importantes. Uma delas, a questão do horário da eleição. Isso tem que ficar muito bem esclarecido e muito bem divulgado, porque o horário agora é das 7 horas, inicia-se às 7 horas e encerra-se às 16 horas. É o horário de Brasília. Então lá é das 8 às 17, aqui das 7 às 16. Então o eleitor tem que ficar atento, principalmente o eleitor que quer votar nas últimas horas, pelo horário de encerramento, porque daí 16 horas, 4 horas da tarde, encerra-se as eleições. Questão da biometria. Quem fez a biometria vai votar normalmente, mas com a biometria. Quem não fez a biometria, para esse ano, vai votar normalmente também. Então, aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram, votarão normalmente. Só que aqueles que fizeram a biometria terão que se identificar biometricamente, né? E aí é interessante que a população saiba que pode demorar um pouquinho mais a biometria do que o voto sem biometria. Então, para que as pessoas se organizem, é preciso considerar, então, que vai haver uma pequena demora a mais no voto, mesmo porque são 5 candidatos, né? Vocês viram a nossa entrevista agora há pouco, é deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. E outra coisa que eu queria deixar claro para o eleitor, que eu tenho ouvido várias vezes, e tem pessoas me perguntado, é a questão se o eleitor votar em um candidato só, se anula o voto. Isso aí não é verdade. O eleitor pode votar em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Desde que ele vote certo, deposite os votos corretamente, né, esse voto será computado. Se bem que o desejável, né, que todos nós desejamos aqui, todos votem nos 5 candidatos que estão aí disputando. Para evitar que o eleitor digite o número do candidato e aperte o confirma antes de aparecer a foto, as urnas eletrônicas agora foram programadas para que a confirmação só ocorra, só se dê, depois que o eleitor veja a foto do candidato. Antes, mesmo que ele tente votar sem ver a foto, a urna vai ficar travada, não vai conseguir votar. O confirma não vai dar o confirma, não vai gravar. Então ele tem que apertar as teclas do número do candidato, aguardar a urna mostrar a foto do candidato e depois apertar o confirma para poder salvar o voto. Para o pleito desse ano, a principal mudança é a extinção da sessão eleitoral da Juncal e a transferência da sessão dos eleitores que votavam na Juncal para a Escola Odércio de Matos. Essa é a única mudança mais significativa. As outras são questões de... Isso, o Médici voltou? O Médici voltou, a FINAV extinguiu de vez, porque não está funcionando. Então, essa é a principal mudança na questão das sessões eleitorais. O cartório eleitoral, ele ficou como um supletivo, né? Uma suplência ali, um subsidiário. Porque o eleitor, por exemplo, esse título eleitoral, segunda via, ele pode acessar o aplicativo do e-título e obter a segunda via do seu título eleitoral ali pelo aplicativo. Agora, fora isso, o cartório eleitoral estará aberto para todo e qualquer tipo de informação, de dúvida que o eleitor tenha, quer através da ida lá pessoalmente, comparecimento pessoal, quer através de telefones, de WhatsApp, né? Tudo que o eleitor precisar
do cartório eleitoral pode procurar sem problema que as pessoas, a chefe de cartório, os técnicos, enfim, os que trabalham lá vão estar prontos para esclarecer. A Justiça Eleitoral, mais do que ninguém, mais do que outra instituição ou poder, tem essa missão de entregar uma eleição transparente à população. A nossa missão, o nosso propósito e objetivo de todas a Justiça Eleitoral é fazer com que o eleitor vote naquele candidato e aquele voto seja computado para aquele candidato e que vença o candidato que obtiver mais votos. Essa polêmica toda de urna eletrônica, de voto impresso, voto sem impressão, fato é que para as eleições de 2022 as urnas não terão voto impresso, né? E nós, da Justiça Eleitoral, confiamos plenamente na lisura e na transparência dessas urnas. A zerésima. Toda a eleição, como vocês sabem, todos sabem, imprime-se no início a zerésima, que é um boletim que contém ali o nome dos candidatos e o tanto de votos que eles têm. Então, como não teve nenhum voto, é zero. Por isso chama zerésima. E essa zerésima era colocada na porta da sessão eleitoral. Agora, para facilitar a consulta, vai ter um resumo dessa zerésima, que vai conter lá os candidatos e a respectiva numeração, que é o zero, porque não foi feito nenhum voto. Esse boletim, essa zerésima, ela vai ser pregada também na porta da sessão, para facilitar ao eleitor, ao candidato, a quem consultar, a facilidade para obter esses dados. No final da votação, o boletim de urna também vai conter um resumo que vai ser afixado nas portas das sessões eleitorais, que é justamente para facilitar ao eleitor ou a quem interessado for, consultar o número de votos que aquele candidato teve naquela sessão eleitoral. Para facilitar a votação, nós, da Justiça Eleitoral, estamos recomendando que o eleitor leve de casa a colinha, com os números, né, dos candidatos dele. Evidentemente que ele não pode pegar na rua essa colinha e ninguém pode entregar para ele essa colinha na rua. E ele também não pode depois passar essa colinha para outro. Mas sair de casa com a colinha, levar na sessão eleitoral, pegar e para facilitar a digitação dos números, ele pode fazer isso tranquilamente. Um outro ponto que é muito importante, né, que nós estamos na era da fake news, eu passei algumas dicas que o eleitor pode tomar aí, pode se valer para confirmar a veracidade dessas informações, e sem falar que o TSE tem um site específico e tem um WhatsApp também, o número do WhatsApp para consulta. Então, o eleitor recebeu uma notícia, uma informação, e ele tem dúvida, ou ele quer se precaver e ver se é verdade ou se não é verdade, ele pode seguir algumas orientações que nós damos assim, para que ele veja se é verdade, ou pode consultar o site ou o WhatsApp do TSE e lá vai estar se é verdadeira ou se não é verdadeira essa notícia. E aos candidatos, por outro lado, nós estamos trabalhando para que eles possam divulgar as suas plataformas, os seus projetos de governo ou os seus projetos quando forem eleitos, né, de forma lícita, de forma transparente, de forma honesta, sincera. Então esse é o objetivo da Justiça Eleitoral, proporcionar que o eleitor tenha tranquilidade, possa chegar no dia da eleição consciente daquilo que ele vai fazer e proporcionar ao candidato que divulgue as suas ideias nesse período do processo eleitoral.